Olá, aqui é o Marcos Marques e nesse vídeo eu quero te ensinar como delegar em 3 passos. Delegar é algo fundamental para a sua liderança e infelizmente poucos líderes sabem fazer isso de maneira eficiente. Eu mesmo demorei alguns anos para aprender a fazer isso de maneira efetiva. Então, nesse vídeo você vai aprender como delegar em 3 passos de maneira eficaz. Antes de ensinar os 3 passos, deixa eu me apresentar. Eu sou diretor executivo do Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC. Nós somos uma escola de formação de coaches e desenvolvimento de líderes. Já treinamos mais de 200 mil pessoas nos últimos 5 anos. Sou diretor de uma empresa que fatura algumas dezenas de milhões de reais por ano e eu tenho uma equipe de aproximadamente 200 pessoas. Então, como eu faço para delegar é o que eu quero ensinar para você, algo do meu campo de batalha, algo que eu aplico, que eu já testei e eu sei que funciona e eu quero ensinar para você. Então, quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo e aprender os 3 passos para delegar de maneira efetiva. O primeiro passo é você entender o nível de maturidade do colaborador ou da pessoa que você vai delegar. Existem, de maneira bem simplificada, existem 4 níveis de maturidade das pessoas dentro das empresas. Maturidade nível 1 é a pessoa que eu chamo de bebê. Essa pessoa, ela acabou de entrar na empresa ou ela é muito nova executando uma função. Então, se você vai delegar para um bebê, você tem que se atentar a isso, tá? Você tem que se atentar ao nível de maturidade para poder fazer o passo 2, que eu vou explicar daqui a pouquinho, de maneira mais eficiente. O segundo nível de maturidade de pessoas dentro das empresas é o que eu chamo de criança. A criança ela já se vira um pouco mais sozinha, mas ela precisa de bastante detalhamento, né, para poder executar alguma tarefa de maneira bem feita. O terceiro nível de maturidade dentro das empresas são os adolescentes. Já sabem se virar um pouco mais, mas também precisam de bastante embasamento para poder executar uma tarefa com excelência. E o quarto nível é o que eu chamo de adultos. Os adultos já estão mais preparados para executar uma tarefa. E atente-se para o seguinte, talvez em uma determinada tarefa que você vai delegar, alguém é adulto, mas em outra tarefa, esse mesmo alguém é bebê. Então, você tem que fazer um diagnóstico preciso do nível de maturidade da pessoa em relação à tarefa, tá? Para poder você fazer o segundo passo que eu vou te explicar agora de maneira eficaz. Olha, o que é delegar? Delegar nada mais é do que fazer um pedido. Fazer um pedido para que a pessoa te atenda. E nós somos muito falhos em fazer pedidos. Eu sou muito falho em fazer pedido. Deixa eu te contar uma história. Muitas vezes eu estou em casa, corrido, uma série de demandas para fazer, aí eu tô no quarto e eu não acho o meu tênis. Aí eu grito para minha esposa, amor, amor, tô atrasado já para alguma reunião, alguma coisa, e grito, amor, traz meu tênis para mim, amor, traz meu tênis para mim. E aí, passa 5, 7 minutos e ela chega com o tênis para mim. E aí eu olho para ela e falo assim, mas amor, o tênis tinha que estar aqui há 5 minutos atrás, eu tô atrasado. E outra, olha esse tênis não tem nada a ver com a minha roupa, poxa, você trouxe errado o negócio que eu pedi? Isso acontece muitas vezes, não só em casa, mas no dia a dia organizacional. A culpa de ter trazido o tênis no tempo errado e o tênis da cor errada é minha ou da minha esposa? É minha, eu deleguei da maneira errada, eu não usei essa fórmula aqui. Qual que é a maneira correta de fazer um pedido? A maneira correta de delegar é assim, eu peço que você, X é o que você vai pedir para a pessoa. Então, no caso da minha esposa, e de maneira detalhada. Então, o seu pedido tem que ser específico. Então, no caso que eu contei agora, eu deveria ter falado,
amor, eu peço que você traga o meu tênis branco em 2 minutos. Em 2 minutos, porque eu tô atrasado. Então, os 2 minutos é o em tempo Y. Então, você precisa fazer o pedido de maneira específica, você tem que delegar de maneira específica, você tem que determinar, você tem que setar qual que é o tempo que você quer aquela demanda. Então, eu quero meu tênis branco em 2 minutos. E você tem que especificar os requisitos de satisfação. Então, eu quero o tênis branco em 2 minutos e traz ele, por favor, já limpinho. Ou traz ele junto com a meia XPTO. Então, essa fórmula aqui de fazer pedidos é a maneira adequada de você delegar. Você tem que usar essa estrutura. Eu peço que você X é o seu pedido, de maneira específica, me traga em tempo Y é o tempo que você quer a demanda, o pedido com as condições, os requisitos de satisfação que você quer para aquela tarefa. Então, para delegar, você precisa ser específico no que deve ser feito, você tem que determinar o timing, o tempo que você quer, porque se você não coloca o tempo, vai passar uma semana e você vai falar, fulano, cadê aquela tarefa que eu te pedi? E aí ele vai falar, olha, não está pronto ainda. Mas não está pronto por quê? Eu precisava daquilo. Mas você não colocou o tempo, o timing. Quando você coloca o tempo, você tem condições de cobrar, de acompanhar. E você precisa pôr os requisitos de satisfação. Então, se você precisa de uma planilha, de um relatório, especifique quais são os requisitos de satisfação, os requisitos de sucesso para aquela tarefa, para que você possa direcionar a pessoa. E dependendo do nível de maturidade dela, você tem que ser mais detalhista ainda e mais específico ainda, tá? E o terceiro passo para você delegar de maneira eficaz é fazer isso aqui, ó. Fazer um follow-up, fazer um acompanhamento. As pessoas, elas precisam de líderes justamente porque elas muitas vezes não conseguem se organizar, elas se esquecem o que elas fazem, elas não sabem priorizar, elas não entendem o impacto que as demandas têm para a empresa. Então, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, delegar não é delargar. Delegar não é delargar. Então, depois que você diagnosticou o nível de maturidade, fez o pedido da maneira correta, você tem que fazer um follow-up. Então, aqui, se o timing de entrega do que você delegou era 1 semana, você precisa fazer um follow-up daqui a 1 semana, se for entregue ou não for entregue. Você tem que fazer um acompanhamento. Isso é liderar, isso é fazer gestão. Então, como delegar de maneira efetiva em 3 passos? Primeiro passo, diagnóstico da maturidade de quem você está delegando. Segundo passo, fazer o pedido de maneira adequada, específico. E o terceiro passo, fazer um acompanhamento, fazer um follow-up, ok? Espero que você tenha gostado, te convido a colocar em prática. Conhecimento só tem valor quando você coloca em jogo, quando você coloca no campo de batalha, quando você pega a sua informação e aplica, aí você transforma o conhecimento em competência. E competência é o que de fato vai alavancar os seus resultados. Ok? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua contribuição. Curte, compartilha. Enfim, o meu combustível é realmente servir você, pois eu acredito muito que gerar valor, isso é inspirador.